Então, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Lembrando mais uma vez que essa reunião, ela substitui, enquanto nós não podemos estar presentes na agremiação, o trabalho de quinta-feira, da reunião mediúnica de quinta-feira à noite, que consistia inicialmente de um comentário sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de cerca de 15 a 20 minutos, com a presença das pessoas que estavam em tratamento, de receber mais um passe, nada extraordinário, mas a necessidade de tomar mais um passe. Essas pessoas que participavam dessa reunião, desse trabalho de passe, elas se comprometiam a participar de uma reunião pública e tomar o passe na reunião pública, qualquer que ela fosse da agremiação. Podia ser quarta à tarde, segunda à noite, né? E tomaria mais um passe na quinta-feira à noite. Após essa conversa e o passe, nós iniciávamos a reunião mediúnica. As pessoas que não faziam parte da equipe mediúnica iam para as suas casas e nós, da reunião mediúnica, nos dirigíamos à sala onde ocorria o trabalho da reunião mediúnica e nos colocávamos à disposição da espiritualidade que dirige as tarefas da casa. Então, nessas reuniões, nós atendíamos, muitas vezes, espíritos ligados aos processos de envolvimento dos frequentadores e outros que não identificávamos exatamente a situação. E entravam também em comunicação entidades espirituais que se colocavam como adversárias do Cristo, né? Então é importante para nós entender que nós não estamos fazendo mais uma reunião, mas ela tem esse vínculo com esse trabalho de quinta-feira. Então é uma hora importante para nós colaborarmos com as nossas preces, né? Com a atenção, sem nos desviarmos das tarefas que nos estão colocadas, para cooperarmos com os espíritos benfeitores. Todas as reuniões da agremiação e das que nós estamos fazendo, inclusive de estudos, elas atendem também tanto as pessoas que estão pedindo prece, quanto as entidades que estão necessitando de amparo. Agora, a reunião de quinta-feira tem uma característica um pouco diferente, que é mais voltada para esses casos, para o atendimento dessas necessidades mais complexas. Então, nós pedimos que estejamos todos envolvidos nesse sentimento de amor fraterno aos nossos irmãos que muitas vezes se colocam na condição de adversários nossos por problemas que tenham conosco mesmo, ou de adversários do Cristo, né? Então, hoje, nós escolhemos, em função dessa realidade, nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, os itens de 9 a 14, que tem por título o capítulo 23,
tem por título Estranha Moral. E o item que começa no item 9 tem como subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então nós vamos ler um trecho, depois nós vamos voltar. Ele é mais longo do que o que nós vamos tratar. Mas nós vamos ler um pouco, uma parte, e vamos tecer alguns comentários para a nossa reflexão. Não vim trazer a paz, mas a divisão, é o título que Kardec deu. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Esse é anotado por Lucas, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, segundo Lucas, né? Versículos 49 a 53. E agora vem um comentário de Kardec. Nós vamos ler algumas coisas, depois vamos conversar. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem se pronunciou, e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda, que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é,
tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse. Jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos do seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se agarra e o defende. Nós vamos pular agora esse trecho. Vamos para o 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo, aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes
esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro, sem mácula, nos dois mundos. Do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas, e nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: Ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que ao contrário lhes disse foi: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade,
que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Tem mais coisa aqui, mas eu vou parar aqui. É um comentário profundo e belíssimo de Kardec. Nós observamos que a mensagem de Jesus foi toda de amor. Ele chegou até o ponto de dizer não apenas perdoar os inimigos, mas amar os inimigos. Isso requer uma transformação profunda das nossas almas. Nós já ouvimos as suas lições. Se alguém vos bate numa face, apresentai a outra. Se alguém quiser andar 100 milhas, anda mais 200. Se alguém pedir uma veste, dá outra veste. Ou seja, em nenhum momento Jesus incentivou, ordenou, orientou qualquer ato de violência em nenhum momento. É interessante que ele previu isso. Ele diz que não veio trazer paz à terra. E ele tinha percepção verdadeira, porque tudo isso que ele falou aconteceu. Os seus discípulos, embora pregando o amor, o entendimento, a tolerância, a fé em Deus, a compreensão e atendendo aos sofredores, eles sempre, como o mestre, sempre receberam em troca a perseguição, a tortura e a morte. Até aí, nós chegamos a compreender. Porque era a reação natural da humanidade ao entrar em contato com uma mensagem que dissolveria o egoísmo e o orgulho e que estabeleceria a ponte entre os corações das criaturas humanas. Esse trabalho, naturalmente, e a reação também, inspirada por entidades espirituais que não alcançaram o entendimento necessário para compreender a vinda de Jesus à Terra e o desvendar que ele fez de uma realidade profunda, ao trazer para nós uma ideia que engrandece profundamente o Criador, ao nos dizer, não como ele criando isso, mas ele revelando essa orientação, essa verdade, ao dizer que
o reino dos céus está dentro de nós. Isso significa que o reino dos céus está ao alcance de cada criatura de Deus. O reino dos céus, entenda-se, é o reino da verdadeira felicidade que todo ser humano procura, busca. Essa é uma realidade profunda, uma verdade profunda que Jesus trouxe a nós. É compreensível que aqueles que se sentiam ameaçados por essa mensagem reagissem. E a reação, ela se deu inicialmente de uma forma violenta, em que, como ele diz aqui, os cristãos que eram perseguidos, depois que alcançam o poder do mundo, se tornam perseguidores. Ou seja, os cristãos, ao invés de buscarem conquistar o reino de Deus, que foi apregoado por Jesus, buscaram conquistar o reino do mundo, como todas as criaturas que não se diziam cristãs, que não tinham uma fé em Deus como Jesus nos ensinou. Então, os cristãos, e aí eu acho que é o maior ataque à mensagem do Cristo, não foi a prisão, as torturas, a morte daqueles que pregavam a mensagem do Cristo. Foi quando se penetrou, as fileiras cristãs foram penetradas por espíritos belicosos, mas que traziam a capa, traziam a vestimenta de cristãos. O resultado é que muitos espíritos, até hoje, indevidamente, trabalham contra o Cristo, porque foram torturados pelos ditos cristãos em nome do Cristo. Então, é uma análise imperfeita que eles fazem. Ao invés de atribuir àqueles homens que falsamente se diziam cristãos, eles atribuem a responsabilidade ao Cristo, como se em algum momento o Cristo tivesse orientado para torturar, perseguir, matar, destruir. Em nenhum momento Jesus fez isso. E deu a própria vida para testemunhar a sua condição de verdadeiro Filho de Deus, exemplificando o perdão e o pedido de perdão para todas as criaturas que o feriam naquele momento. Então a gente observa que os espíritos que combatem o Cristo com alguma justificativa pelo que sofreram estão enganados. E isso não significa que eles devam perseguir os verdadeiros autores das violências. Significa que eles deveriam refletir sobre o papel do Cristo na Terra. Porque o Cristo não veio simplesmente para os cristãos. O Cristo veio para a humanidade. Veio trazer uma mensagem, uma orientação e o caminho verdadeiro que nos conduz, que é capaz de nos conduzir
a conquista desse reino dos céus que está dentro de nós. Vejamos que não é um trabalho de conquista no campo exterior, mas de conquista no campo interior de cada criatura. Então, essa visão de Jesus é a visão de um sábio, de alguém que sabe qual é a reação das criaturas que estão seduzidas pelos valores do mundo, que são valores importantes, mas que devem ser compreendidos como valores que têm que ser utilizados a serviço de Deus. Cada um de nós, cada criatura na Terra, ocupa uma posição, qualquer que ela seja, que representa uma oportunidade de serviço a Deus nas atividades do mundo. E nessas atividades, a criatura pode e deve se esforçar para, juntamente com o serviço a César, as coisas do mundo, servir a Deus. Não é incompatível o serviço de Deus com os serviços relacionados com o mundo. Tanto não é que quando o nosso planeta passar de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, isso se dará, isso ocorrerá. As pessoas irão trabalhar no mundo a serviço de Deus. Então, nessas condições, nós estaremos naquilo que Kardec chama de uma humanidade regida por valores intelectuais e morais. Uma aristocracia intelecto-moral. A Terra, o mundo físico, a sociedade humana não será antagonista em relação às diretrizes de Deus. E aí sim é que nós alcançaremos a paz tão almejada. E quanto estivermos servindo apenas ao mundo e separadamente a Deus, supostamente a Deus, nós, na humanidade, estaremos distante dessa paz que todos almejamos. É interessante quando ele fala que espera, que ele precisa de um batismo e que espera que esse fogo alcance, né? Ele fala aqui. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Vamos voltar aqui à anotação de Mateus, quando ele fala no capítulo 3, João dá testemunho de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento. É um batismo diferente do batismo dos cristãos de todos os tempos. Mas aquele que vem depois de mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só. Por que Jesus batizará os seus seguidores com fogo? Com o Espírito Santo, a gente entende que é com a mediunidade que se apura gradativamente. Mas com fogo, esse fogo não significa o extermínio do ser, mas o batismo de fogo é aquele em que a pessoa é submetida a provas dificílimas. Isso é o batismo de fogo.
E nós até utilizamos esse termo quando existem atividades humanas em que a criatura é submetida a um momento muito difícil. Você vai passar pelo batismo de fogo agora. Então, esse batismo de fogo representa a prova em que a criatura vai entrar, vai ter que decidir e agir não de conformidade com os seus valores antigos, mas com os valores novos. Quando ele diz que veio trazer a divisão, que colocaria o pai contra a mãe, contra o filho, a mãe contra a filha, etc., nós vamos entender que isso ocorre de fato, ocorreu de fato. Um exemplo muito grande que nós temos na história do cristianismo é o exemplo de Paulo de Tarso. Enquanto ele estava no poder humano, no sinédrio, desfrutando de prestígio, com futuro garantido, o pai dele o admirava, os amigos o admiravam. Mas quando ele se encontra com Jesus às portas de Damasco e verifica que os cristãos tinham razão, os homens do caminho estavam certos, Estevão estava certo, Abigail estava certa, e ele se transforma, ele reconhece, e aí a gente vê que isso, para ele, é uma prova de fogo. Ele sai de uma posição valorizadíssima no mundo dele, na sociedade dele, na raça dele, como ele diz, e começa a ser jogado fora, inclusive pelo pai. A mãe. Então a gente sente assim que isso é um fato concreto, porque ele seguiu um ensinamento verdadeiro. Mas é interessante que essa divisão ela não se opera simplesmente em relação aos outros. Ela se opera em relação a cada indivíduo. Nós podemos dizer que quando nós entramos em contato profundo de conhecimento e de reflexão sobre os ensinos de Jesus, nós começamos a sentir dentro de nós uma divisão profunda. E chegamos a dizer que perdemos a paz. Nós não podemos imaginar que uma pessoa, pelo simples fato de aceitar os ensinos de Jesus, de conhecê-los, que ela conquista a paz. Não conquista. Dentro dela, o que vai existir é uma luta profunda. Por quê? Porque nós temos atitudes que estão enraizadas em nossas almas. Temos posturas, valores que já estão enraizados de uma forma profunda em nossas almas. E o conhecimento que Jesus nos traz não modifica instantaneamente o nosso modo de ser, no sentido de conquistar todos aqueles valores imediatamente. Não ocorre assim. A mensagem de Jesus, ela chega para nós e nos incomoda. Muitas vezes nos angustia. E a gente observa Paulo de Tarso falando: aquilo que eu não quero, que eu detesto, isso eu faço. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. O bem que eu quero, eu não faço.
O mal que eu não quero, isso eu faço. Essa é a grande realidade. Então, há um período, quer dizer, a mensagem de Jesus chega para nós e nos divide internamente. Nós começamos a descobrir que nós, como costumamos falar, somos imperfeitos. Isso todos nós já sabemos. Mas aprendemos que dentro de nós existe a possibilidade de uma iluminação profunda. E isso não só nós que estamos encarnados. Os desencarnados também, se pensarem, se refletirem, se não agirem simplesmente sobre os impulsos de uma ideia que lhes foi lançada ou que eles próprios alimentaram, cada um de nós encarnados, nós que estamos na doutrina espírita, e os nossos irmãos que estão desencarnados, porque futuramente estaremos desencarnados. Nós somos uma humanidade que tem a grande dádiva de Deus de ter permitido trazer à Terra Jesus para nos mostrar os ensinamentos mais importantes da vida. Não existe universidade alguma no mundo que nos dê conhecimentos do nível de importância que Jesus nos traz, sem tirar o mérito dos conhecimentos das universidades do mundo. São importantes, devem ser valorizadas, mas os ensinamentos do Cristo edificam a alma, libertam dentro de nós o espírito puro que precisa se levantar. Naturalmente, não é um passe de mágica, não é uma modificação de estalar os dedos, é uma luta. Por isso que ele diz: eu vim para lançar fogo à terra, porque isso queima, isso sacode. As experiências mexem conosco. E ele diz: e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Veja só, Jesus faz referência aos seus sofrimentos que iriam ocorrer. Ser negado por um discípulo, ser traído por outro discípulo, ser abandonado pelos discípulos, ser julgado da forma mais absurda, com o juiz dizendo que ele era inocente. Então ele traz para nós, ele mostra, olha, quem quiser alcançar o reino dos céus tem que enfrentar esse batismo de fogo, em que o orgulho vai ser atingido, em que o egoísmo vai ser testado, em que a vaidade vai ser estimulada. Então, nós temos dentro de nós, vamos dizer assim, verdadeiros monstros que precisam ser abatidos. Mas Jesus veio nos mostrar que nós temos uma luz profunda dentro de nós que precisa ser libertada. Isso não é para os que seguem o Cristo apenas, é para todos, inclusive para aqueles que se colocam contra o Cristo, de uma forma absurda, porque Jesus veio trazer para nós,
para eles, para toda a humanidade, uma porta de libertação. Veio trazer um caminho para alcançarmos a felicidade. Não existe nenhum espírito que opera contra o trabalho do Cristo que seja feliz. Não existe. Podem existir aqueles espíritos satisfeitos por terem derrubado um trabalhador do Cristo. Mas isso não constrói no íntimo deles nenhum pingo de felicidade. Ao contrário, o Cristo, quando chega, quando é assimilado, os seus ensinos são assimilados por aqueles que ouvem as suas mensagens, esses entram em luta não contra os outros, porque lutar contra os outros é mais fácil. É preciso conhecer os pontos fracos dos outros e nós sempre descobriremos com facilidade quais são os pontos fracos dos nossos, daqueles que nós queremos abater. Mas para seguir o Cristo, nós temos que descobrir os pontos fracos, não dos outros, mas nossos. É a grande diferença. Descobertos os pontos fracos, que são aqueles que nos aprisionam à matéria, colocam-nos, espíritos imortais que somos, subvertendo todo o projeto de Deus para nós, colocando o ser espiritual a serviço da matéria, a serviço dos interesses passageiros da matéria, do mundo material, dos gozos físicos, dos prazeres mundanos. Então a gente observa que Jesus veio nos mostrar o que há de importante em você. É o poder provisório? É o dinheiro que vai ficar? É a propriedade que você não pode levar? É o título universitário? Os doutorados, tudo que houver, que tem importância para o mundo, sim. Mas isso, segundo os espíritos nos informam, representam simplesmente licenças para servir. Licenças para servir. Então nós precisamos, quando começamos a enxergar o que o Cristo nos traz e o que a doutrina espírita hoje revive para os nossos dias, é uma orientação que mexe profundamente conosco. E aí eu devo perguntar: eu posso dizer que estou em paz? Não posso dizer. Quem está em paz são os espíritos que já se libertaram do jugo da matéria. Esses estão em paz. Existem aqueles que dizem que estão em paz. É a paz do pântano, a água parada. Mas embaixo daquela água parada está a lama. Se alguma coisa mexer, a lama sobe. Ou seja, nas experiências da vida, se alguma coisa entrar em contato conosco de uma forma imprevista, nós vamos ver que a lama que existe dentro de nós virá à tona. Existem espíritos que se anestesiaram
em termos de consciência, fazem o mal, não sentem nada. Mas chegará o tempo que irão sentir. É como a pessoa que está enferma. Eles estão enfermos da alma. Não sentem nada, mas também não sentem a felicidade. Não sentem amor. Embora digam que gostam de ser amados, não sabem o que é o amor. Porque se nós dissermos que gostamos de ser amados e não sabemos amar, nós não temos noção do que é o amor. Então, a mensagem do Cristo, ela é profunda. Ela sacode a nossa alma. Antes de Jesus ser entregue aos fariseus, que tramaram a sua morte desde o princípio, ele advertiu os discípulos: um de vós há de me trair. Ele que foi amigo de todos. E, naturalmente, quem trai não é o inimigo. A traição só existe por parte do amigo. Ele avisa. Embora Judas o amasse profundamente, Judas o trai. Ele chega para... Está lá nas anotações de Lucas. Chega para Pedro e diz que ele tem orado muito por ele. Prece de Jesus a Deus, orando por Pedro, dizendo que ele estava sendo envolvido pelos adversários do Cristo, infelizes também, perdendo uma grande oportunidade de também se libertarem. Ele diz isso para Pedro. E Pedro não concorda com Jesus. Era uma advertência. E quando ele diz que, quando os fatos iriam se dar, eles se escandalizariam, porque já estava até previsto isso. Eles se escandalizariam. E Pedro diz que, em hipótese alguma, se ele tivesse que morrer pelo Cristo, ele morreria. Jesus fala para ele: ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele não acredita. Como Pedro deve ter recebido isso? O que Jesus disse era uma verdade. Mas Jesus disse isso para humilhar o Pedro. Jesus falou, fez essa observação para entristecer Pedro, para desanimá-lo? Não. Jesus fez isso para que ele se conhecesse. Então, era uma avaliação de Jesus em relação a Pedro, mas que ele desperdiçou para depois encontrar-se com a grande verdade que Jesus tinha dito. Mas nem por isso Jesus o abandonou. Não abandonou nenhum discípulo, nenhum trabalhador, e nunca vai abandonar. Mas é preciso que nós estejamos atentos, sem aquela visão elevada de nós mesmos, porque nós temos fragilidades.
estamos divididos internamente. Dentro do nosso coração pulsa um anseio de seguir o Cristo. Sem dúvida alguma, não existe dúvida com relação a isso. Como não existia dúvida em relação a Pedro. Mas dentro de nós existem ainda muitas imperfeições que estão cristalizadas dentro de nós. Nós precisamos enfrentar que isso é um verdadeiro batismo de fogo. A encarnação é um batismo de fogo. São as provas, são os momentos difíceis. Quando nós olhamos para trás, fazemos uma análise profunda, nós verificamos quantas oportunidades desperdiçamos, quantas atitudes equivocadas. Agora, para que isso? Ver isso para ficarmos deprimidos? Não. Para desistirmos? Também não. Mas para termos a percepção de que nós devemos estar em luta profunda dentro de nossos corações. Não falamos isso apenas para nós aqui que estamos encarnados. Falamos isso para os espíritos desencarnados, que muitas vezes utilizam o seu tempo, as suas forças, a sua inteligência numa direção que não vai lhes dar felicidade. Nós também. Então é preciso estabelecer uma unidade dentro de nós. Quem é que manda dentro de nós? Quem manda nas minhas decisões? É a pergunta que Jesus faz. Não se pode servir a dois senhores. A que senhor nós estamos servindo? Estamos servindo a nós, ao homem velho que existe dentro de nós? Ou estamos querendo servir ao Cristo, em que a nossa percepção de vida requer esforço? Cada dia deve ser encarado por nós como uma existência. Um dia. Nesse dia, o que eu fiz? Como agir? E nos prepararmos para o dia seguinte. E essa reflexão começar de manhã, para que não sejamos envolvidos pela rotina, pelas atitudes que estão cristalizadas em nós. É um esforço, é uma luta, e é o que precisamos fazer. Então, a mensagem do Cristo não veio trazer a paz, mas veio mostrar o caminho da paz. Veio trazer a divisão, mas não para permanecermos divididos, para vencermos a grande luta que deve existir dentro de nós e que existiu no coração de Pedro, no coração de Judas, no coração de Paulo de Tarso. Essa luta para que as conquistas e a libertação do espírito se dê. Porque aí nós estaremos sendo apresentados à paz verdadeira, à felicidade que tanto almejamos,
que sempre será conquistada na realização da vontade de Deus em nossas vidas. Muita paz para todos. Eu vou pedir para a Vera fazer a nossa prece. Boa noite a todos. Então vamos orar juntos, elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, esse amigo querido que sempre está conosco, amparando-nos, consolando-nos e dando as suas lições. Todas essas belas lições que dão uma direção às nossas vidas. Nós estamos muito gratos, Senhor, muito gratos por todo o amor que o Senhor nos dedica, por todas as orientações que o Senhor nos deixou como herança. Muito obrigada, Mestre amado. Nós aqui somos um grupo de amigos que se unem, mesmo nesses dias difíceis, para estudar e orar. E sabemos com certeza, Senhor, que o Senhor está conosco. O Senhor está nos inspirando, nos sustentando. E somos muito gratos. Mas seguimos pedindo, Senhor, sempre pedindo. Pedimos por todos aqueles irmãos nossos que ainda não querem conhecê-lo, para que eles despertem do pesadelo em que vivem, Senhor. Nós rogamos o seu amparo para aqueles que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, sentindo a dor, o sofrimento pela separação, muitas vezes sem saber que essa separação não é para sempre. Que eles sejam consolados, amparados, que nós possamos estar sempre enviando as nossas vibrações amigas para esses nossos irmãos em sofrimento, para aqueles que estão enfermos nos leitos dos hospitais, para aqueles que estão pelas ruas, às vezes sem nenhum socorro, sem nenhum amparo, por todos, enfim, Senhor, em todas as partes do nosso planeta, onde houver a dor, Senhor, onde houver o sofrimento, o Senhor estará sempre com eles, nós temos certeza. Muito obrigada, Mestre amado. Que a sua paz, Senhor, se estenda, porque o Senhor veio trazer a paz, está trazendo a paz para todos nós, nessa época difícil e conturbada. Muito obrigada. E nós pedimos, Senhor, o seu amparo, a sua proteção para todos os enfermos, para os profissionais de saúde, para os pesquisadores, por todos aqueles que estão lutando para vencer esse grande desafio. Fique conosco, Mestre amado. Que a sua paz se faça em nossos corações, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus.